Oh, crazy. Agora, esse aqui eu gostei muito, da Vivian. Olha isso aqui, Ramad. Se escrevermos a palavra mito, todo mundo sabe quem é. Se escrevermos a palavra ladrão, todo mundo sabe quem é também. É verdade. É um uma dado verdade interessante. popular. Olha isso, cara, que Verdade legal. popular incontestável. Alan e Ramad, você que está assistindo, a Viviane colocou isso daqui. A Viviane me lembrou, inclusive, tem um negócio. Eu vou fazer um teste com vocês aqui, tá? Uhum. Tem um sujeito, um psicólogo na internet que disse, que eu esqueci o nome dele, que quando você conta uma mentira, a sua voz muda. Vocês viram isso? Uhum. Quando você conta uma mentira, a sua voz muda, né? Então, você que está no chat, você diga se minha voz vai mudar. Eu vou contar uma mentira, presta atenção. Você diz se minha voz vai mudar, tá? Se mudar, né? Se a minha voz mudar, eu vou contar uma mentira aqui. Lá vem ele. Quando fala que eu sou ladrão, na verdade, de forma mais aberta que existe nesse país. Deu para notar a diferença? Ou Só o Overan, deixa eu cair que meu vape, rapaz. Eita, nós. Obrigado, Overan. A gente vai... Ó, o Joselito botou ali, ó, baiano de Birataia, moro em Guarulhos. Aí ele botou ali, Daniela defendeu, né? Ou seja, a Daniela se ferrou. A gente não comentou sobre isso aqui, né? Você acompanhou isso aí? Não, Não, que Daniela? Daniela Mercury. Ah, tá. Foi lacrar pra cima do maluco num troço lá da Bahia. Nervoso, bicho. Levou um... E o cara fez a coisa certa. Edson, o nome dele, eu não lembro. Eu tenho um vídeo aqui. Eu não conheço as pessoas envolvidas ali. Eu lembro da Daniela Mercury. Não, ela meteu o louco no cara e falou o seguinte, ela resolveu que ia acabar com o cara ali de maneira... Aquela atitude da Daniela Mercury é bom para ver o aspecto psicológico, narcisista daquilo ali, tá? Ela chegou ali, estou defendendo as mulheres, portanto ele é o vilão. Ela elencou o cara, se ela apontou o cara como vilão dela, preparou o cenário de que tinha uma vítima e um agressor, preparou um cenário abstrato de vítima e agressor, estou em defesa das mulheres, né? Quer dizer, e aí, nesta defesa das mulheres, ela insere o sujeito do nada, do mais absoluto nada, como um vilão de um cenário abstrato. Aí o sujeito pega e se defende. O sujeito vira e fala assim, mas você tem alguma prova do que você está dizendo? E aí, no momento em que ele pergunta se ela tem prova, ela se quebra. Porque ela vira e fala, não, é preocupação com as mulheres, né? Olha, esse caso desse vídeo é para ser estudado junto com o livro do Ponerologia, dos psicopatas no poder, tá? Porque aí o pessoal, no momento em que ele se defende, a turma da militância toda que está ali corre para passar pano para ela. Ela colocou-se como vítima da situação, só que ela não era vítima, ela era agressora. Ela está agredindo o cara. Ela está colocando o cara como criminoso. E o cara dizendo, você tem prova? E ela admitindo, eu não tenho prova. Ela admitindo que está cometendo um crime não só contra a honra dele, mas um crime de danos morais, da indenização pesada. Em rede nacional, né? Diga-se de passagem. Em rede nacional, etc. E aí o sujeito, aí a turma da militância vira e fala, não, vamos cantar todos unidos. Foi muito engraçado essa parte. Tu viu essa parte? Não, tem que cantar unido na pinóia. Toma o microfone aqui e vai embora. Né? Então, não, quer dizer, bom. eles passando pano para ela. Só que o que é importante nisso é observar o aspecto psicológico disso, porque já existem estudos e essas coisas têm que ser denunciadas. É por isso que eles vão tentar tirar a gente do ar sempre, viu, Alan? Isso não vai parar, não. Deixa eu ver aqui mais o Renê, nosso grande amigo. Se o menor for filho de ou é bolsonarista, ele vai deixar de ser inimputável e será punido com o rigor da lei. Índio também é inimputável e Sererê tá preso. Verdade, né? Vamos lembrar isso aqui, né, Roverã? Ou seja, o que o Renê tá falando é a hipocrisia dos caras. Uhum. Né? Ou seja, se descobrir que o cara é menor de idade, o tal do menor, ele é bolsonarista ou filho de Bolsonaro. Pior que hipocrisia, né? 2 pesos, 2 medidas no mesmo ordenamento. Essa é a crueldade do que eles fazem no STF. O caso do Sererê é verdade, né? Índio é inimputável e ele tá preso até agora. Né? E é bom a gente trazer esse ponto aqui, porque esse conflito de duas éticas é o que as pessoas precisam ver. Porque quando você... Imagina, Alan, você imagina o Ramage, né? Sobretudo o Ramage, que é profissional da segurança pública.
Você imagina que as pessoas começassem a chegar na delegacia e apresentar queixas de acordo com a luta de classes, né? Então, quem que se ia prender? É capaz do policial ser preso, né? Isso não é novidade, né? As audiências de custódia já estão sendo assim, né? É capaz do policial sair preso e o sujeito sair beneficiado, né? Ué, se a vítima, na verdade, se o sujeito que é o bandido, ele é vítima da sociedade, então o culpado é quem está levando ele para a delegacia, né? A pessoa que prende ele é que é o culpado pelo crime. Então são dois modelos de éticas antagônicos, né? São diametralmente opostos no sentido de carga semântica. Você não consegue, você acaba com a sociedade se você implementar um negócio desse, né? Você vê agora o caso dos banheiros femininos, né? A mulher dá queixa, né? E aí você tem o quê? Duas minorias ali, segundo o raciocínio da esquerda, você tem duas minorias, o que você vai competir? O tamanho das minorias? Quem que é opressor, quem que é oprimido? Ou você vai olhar quem é que está errado, né? Se você colocar para um cristão, ele vai falar, escuta, o sujeito tem um negócio ali pendurado ali, ele é homem, tá? Não adianta ele... mas eu queria ser mulher, continua sendo homem. Eu queria ser milionário, não sou, né? Quando eu vou no banco, minha conta não dá do tanto que eu quero. Ó, imagina a seguinte situação, tá indo para a delegacia, mas agora imagina a situação séria. Eu, Ricardo, fui no INSS, vou supor, tá? Fui lá no INSS e falei, vim receber minha aposentadoria. Por quê? Porque eu acordei me sentindo aposentado. E aí? Aí eu vou para a delegacia, o delegado, coitado, vai fazer o quê? Vai falar, cara, se eu disser que esse cara é criminoso, então eu sou um fascista? Eu vou fazer o quê? Vou processar o INSS aqui, ou eu vou ter que dizer, só que se eu disser que ele está errado, se eu disser que esse sujeito que está aqui na minha frente, querendo receber a aposentadoria só porque se sentiu idoso quando acordou, se eu disser que esse cara está errado e que ele é um criminoso, que ele está tentando fazer uma extorsão, coisa do tipo, aí eu desmonto toda a lógica de luta de classe da esquerda. Então, vocês conseguem perceber o dilema que eu estou colocando, Alan? Sim. É disso que se trata. Não, essa questão de ter trazido a questão do indígena foi ótima, porque é o paralelo que se coloca com a maioridade. O Sererê foi preso, né? O cacique foi preso. Está ali na questão da desordem, dos atos antidemocráticos, a coisa toda. O índio é tratado como inimputável. É tratado como inimputável no ordenamento jurídico brasileiro, desde que tenha consciência dos seus atos. Para o índio pode, né? E para o menor de idade não pode? Quer dizer que a cláusula pétrea, os 18 anos, não pode descer? Ou é uma cláusula de política criminal os 18 anos? A sociedade, não é que apenas a sociedade entenda que tem que baixar, porque a sociedade, 80% dela, acredita que tem que baixar. Mas entende que o de 16 a 18 anos tem capacidade de entender a licitude. Para o índio pode, e para o de 16 a 18 não, porque é cláusula pétrea, é mais um argumento que demonstra que esse argumento, que essa teoria, né, essa parcialidade está equivocada. Por isso que nós temos que colocar cada vez mais parlamentares de direita, não aqueles embusteiros de direita, para colocar a pressão, fazer passar uma PEC da maioridade, que seja definida pelo debate democrático lá dentro, se é baixar de 18 para 16, ou fazer como os Estados Unidos, que para determinados crimes de tanta ilicitude é tamanha que a impossibilidade de não verificar que é uma ilicitude, como no caso do estupro ali, seja baixada para 16 anos. Ou seja, tem caminho, e esses obstáculos constitucionais e legais são sempre feitos por aqueles que estão sempre com a benevolência com o criminoso, que a gente já identificou. Que legal, Lé. Ela fez mais um superchat aqui, ó. O ECA é uma merda. Anos atrás, roubaram o celular do meu marido dentro da sala de aula em São Paulo. E por causa do ECA, não pôde revistar a mochila de alunos, Alan. Só Paulistana 32 lá no X. Ah, que legal. Que você fica comprando briga por causa dos seus... Não, como é que é? Seu X? Que fica comprando briga por causa dos seus posts. Ah, querida, que legal. Paulistana 32. Vou dar uma olhadinha lá. Olha, é absurdo isso, né? Ou seja, o professor, o celular dele foi roubado em sala de aula, por causa do ECA, não pode revistar ninguém. Essa eu não sabia, não, rapaz. Que não podia punir, eu já sabia. Agora não pode revistar? São as garantias em demasia, né?
É uma inflação, é um inimputável. Que loucura, cara. Não, é pedagógico, inclusive, né? Tá equivocado. Ramalho, mas eu quero que vocês vejam, né, o princípio, onde isso começa? Isso começa na disputa de dois modelos éticos que eu estava falando agora há pouco. Né? Sabe por que não? Porque um é opressor, outro é oprimido. Então, o sujeito transforma isso daí em lei e impõe. Né? Vamos lembrar que a primeira corrente, isso é importante nesse momento que a gente está vivendo, tá? Por quê? Porque tem muita gente dizendo que é de direita, mas está concordando com a esquerda. A gente vai precisar aprofundar isso e apontar alguns dedos, vai precisar lavar umas roupas sujas sim. Então não tem jeito. Esse tipo de coisa acaba resultando nisso. Aí o professor dentro da sala de aula vai pagar o pato. Por quê? Porque o primeiro movimento marxista que existe não é a Revolução de 17, do Lenin. É um negócio chamado social-democracia. São os 3 ou 4 intelectuais europeus que pegam ali o Capital do Marx e falam assim, olha, isso que o Marx está falando, aqui a gente vai fazer de maneira gradual. Né? Aí eles criam um movimento, esqueci o nome lá agora, que o símbolo deles é uma tartaruga. A social-democracia tem um nome para isso aqui. Fabianos? Os Fabianos. O socialismo fabiano da Inglaterra. O fabianismo é o primeiro movimento marxista que existe. O primeiro. Socialista, de transição do capitalismo para o comunismo. E isso que a gente está vendo aqui, eles atuam na área jurídica, na transformação das leis mesmo. Né? Então, quando você coloca uma lei... para que servem as leis? Para ter poder de polícia. Se você descumprir a moral vigente, a polícia vai lá e senta o rei em você. É assim que funciona. Né? Não existe sociedade sem polícia. Seja a sociedade qual for. Não existe. Se você tirar a polícia da sociedade, a Constituição e as leis viram um monte de livros escritos. Se não tem ninguém para punir quem ultrapassar os limites, então você pode fazer o que você quiser. Então deixa esse livro idiota escrito aí. Né? Então, o que garante o Estado, o que garante a permanência, a existência do Estado, é a polícia. Não existe como fugir disso. Não, isso não é nem um argumento, isso é uma constatação. Né? E aí você coloca uma norma, uma lei marxista na sociedade, que observa o opressor e o oprimido antes de você observar o fato, esse tipo de situação que você vai ter. Você vai ter um sujeito que é inimputável, ele não pode nem ser suspeito, ele não pode ser revistado. Você não pode suspeitar dele. O celular estava aqui e sumiu. Foi um adolescente desses daí que pegou, ou foi um ET que abriu a sala por cima e abduziu o celular? Eu sou adepto da navalha de Oca. Né? Quanto mais simples a resposta, geralmente a resposta é correta. Então, é óbvio que alguém pegou. O celular não criou pernas e saiu andando. Mas, como você vai ter, quem é o opressor e o oprimido? O adolescente na luta de classe, ele que é o oprimido. Então ele não pode nem ser suspeito. Nós temos que defender esta classe. Se você for olhar pelo outro lado, que seria o correto, o celular estaria de volta na mão do professor. Então o professor Olavo dizia isso, né? A fórmula para enlouquecer o mundo. Né? Acho que é um bom momento, né, para a gente pegar os escritos antigos do professor Olavo e trazer essas situações. É um bom momento. Até uma live exclusiva com os assinantes, né, para a gente poder comentar alguns textos. O Regis disse assim, hoje recebi uma ligação onde me convidaram para um evento do senador Hilder. Creio que para pré-candidatura. Daí já perguntei para ele, no caso, por que ele não votou no sábado do Bessias. Vai se fuder. Sabatina, isso. Você que tava mandando VS dele, velho. Aí ele botou o Regis. E o folder que mandaram pelo WhatsApp veio com um encarte com a pessoa do Bolsonaro. E vai ser realizado na sede do PL. Aqui é o Gustavo. Gustavo Gaia. Não, ele botou ali, ó. Aqui é... Ele deve estar falando, porque o Wilder é candidato a governo lá no... é aquele pilantra! Pelo PL. Por isso que ele botou, aqui é Gustavo Gaia, ele tá... Gustavo, exatamente. Ele tá... Aqui é Gustavo Gaia, tá afirmando. Legal. E não o Wilder, porque teve um problema lá que estava atrapalhando a candidatura do Gustavo Gaia para o Senado. Esse Wilder é um pilantra. Então, não votou, então? Eu não sabia que ele não tinha votado. Não sabia, não. Não precisou do voto dele. Bom. Pelo menos não votou a favor. Né? Uhum. Fabiola, boa tarde. Esse banheiro é um shopping muito conhecido, popular aqui em São Luís.
O nome do shopping é Passeio. Ah, é público, né? É, Tá shopping, vendo? É público. shopping popular. Ou seja, tem que apurar a improbidade. Tá gastando dinheiro com mictório em banheiro feminino, por quê? Isso aí. Por quê? Qual o interesse? Qual é a finalidade? Isso aí, para mim, tem desvio de finalidade, tem toda desvirtuando os princípios da administração pública. Ou seja, pessoal do Maranhão, entra aí, uma possibilidade de uma improbidade para que seja apurado. Eu queria voltar na questão que o Roverão estava colocando, sabe, sobre a questão do socialismo fabiano. Aqui no Brasil, o STJ, ele sempre fez essas questões de acabar com a possibilidade da polícia trabalhar. Como eu contei aqui no começo do programa, que eles fizeram pela jurisprudência deles, de absorver o crime de tráfico e o porte do fuzil. Só respondia por um. Sabe o que eles fizeram também, o STJ? Acabou com a revista do policial. Ah, porque se houver excesso, é uma coisa. E hoje a gente tem todas as formas de comprovar. Mais do que antes. Agora, você tirar do policial a fundada suspeita, o tirocínio do policial, de poder fazer uma revista, quando você vê com jovens, é qualquer pessoa. O STF estava cortando isso. Você não pode mais fazer uma revista, veicular uma revista da pessoa. Ponto aqui. Cruzando a linha. Excesso é outra coisa. Tem testemunha, tem câmera, tem todas as visualizações. Você não pode cessear uma atividade lícita porque, em determinadas exceções, cometem alguma ilegalidade. É isso que eles fazem. Benevolência com o criminoso. Tem que acabar, né? Vamos lá. O Vini botou aqui. Presidente TST vermelho. Será que isso influenciou a derrota de um grande amigo meu em um processo trabalhista que subiu até a última instância e cujo réu era um grande grupo de mídia de viés notoriamente esquerdista? É um argumento válido, até de se peticionar. Por quê? É isso aí. Se o presidente do tribunal está mostrando total parcialidade, militância, favorecimento, isso é um argumento válido. Tem que contratar o Ramais como advogado aí, ó. Esses advogadinhos no Brasil não vão saber nem